Qualquer uma destas 6 personalidades e das intervenções que aqui preferiram foram muito importantes, relevantes, acrescentaram elementos de ponderação, de reflexão para aqueles que, como nós, e como dizia agora mesmo o Vice-Presidente Marco António Costa, têm que decidir e têm que arriscar a decisão. Nós não temos a pretensão de saber tudo, de ponderar tudo. Temos antes a transparência de pedir à sociedade, pedir à dinâmica social que nos ofereça a sua visão para que nós possamos ter todos os elementos para tomarmos e assumirmos as nossas decisões. Estas jornadas parlamentares decorreram sob o signo do compromisso. Do compromisso, em primeiro lugar, com as pessoas, com os cidadãos, com aqueles que hoje partilham a nossa vida coletiva e comunitária e com aqueles que vêm a seguir a nós. Nós estamos preocupados com as pessoas, estamos preocupados em mobilizar o nosso país, mas estamos também muito preocupados em deixar àqueles que virão a seguir a nós um país com mais esperança e com mais capacidade de lhes dar mais bem-estar do que aquele que nós fomos capazes de ter no nosso tempo. Nós, quando escolhemos este tema do futuro de Portugal e este tema do compromisso, nós pensamos nesta dimensão. Pensamos também na dimensão política, que está subjacente aos compromissos que nós temos de cumprir com os nossos parceiros, em especial com os nossos parceiros europeus. Nós vamos ter eleições europeias e o futuro da Europa é um futuro que se constrói na capacidade que todos os europeus e todos os Estados-membros têm de chegar a compromissos, de estabelecer objetivos, de estabelecer prioridades e depois de executar no dia-a-dia de cada um dos Estados, no dia-a-dia de cada uma das comunidades, o resultado do compromisso que tem que significar mais qualidade de vida para todos. Nós não construímos Europa estando contra tudo aquilo que se defende na Europa, estando contra tudo aquilo que os governos legítimos dos outros Estados-membros, que as opiniões públicas dos outros Estados-membros pensam. Ninguém consegue construir um espaço tão amplo com essa filosofia. Por isso, nós quisemos também, nestas jornadas parlamentares, falar do compromisso que nós temos de assumir com aqueles com os quais decidimos construir o nosso futuro. E depois há um terceiro plano, uma terceira dimensão do nosso compromisso, que é o nosso compromisso político interno. Nós, como disse aqui o Dr. Marco António Costa, estamos muito confortáveis com o debate político saudável e salutar na nossa democracia e no nosso espaço público. Nós não temos nenhum problema em confrontar as nossas ideias com os outros partidos. E não queremos que os outros partidos pensem como nós. Queremos que cada um afirme as suas posições. Agora, isso não significa que nós não possamos estabelecer também aí objetivos comuns, também aí prioridades comuns que possam servir aquilo que são os objetivos que cada um de nós propõe quando se propõe em eleições exercer a governação. Ter finanças públicas sustentáveis, ter economia e crescimento económico sustentável, ter um Estado social sustentável não é um desafio do PSD, nem do governo do PSD. É um desafio do país e do governo de Portugal, quer ele seja do PSD, quer ele seja do PS, quer ele seja de outro partido qualquer. E é por isso que nós temos que compatibilizar a confrontação das nossas ideias com o nosso sentido de compromisso coletivo.
E aquilo que nós aqui quisemos fazer nestes 2 dias foi uma reflexão que visa cumprir estes 3 planos de compromisso. O primeiro de todos, que é o compromisso com os nossos concidadãos, o compromisso com os nossos parceiros e o compromisso com aqueles que, mesmo não tendo um pensamento político igual ao nosso, podem connosco perspectivar naquilo que é mais importante, que no futuro as pessoas vão continuar a poder ter uma oportunidade de se ingrar na vida e de construir um projeto de vida no nosso país. Nós, muitas vezes, temos no nosso debate político acentuado, depois de um primeiro ciclo, de facto, muito exigente, muito complexo, onde muitos portugueses sofreram nas suas vidas os efeitos do período de correção que tivemos que desenvolver, nós, dizia eu no debate político, temos acentuado, e não é propriamente só para dizermos que estamos certos, é para mostrarmos ao país que o país tem que acreditar em si próprio, tem que acreditar nas suas capacidades. Nós muitas vezes falamos dos sinais positivos que hoje, depois desse primeiro ciclo de correção, de emergência, chegam à vida das pessoas. Falava aqui há pouco o Dr. Marco António Costa, no crescimento da economia, no controlo das finanças públicas e na diminuição do déficit. Nós parece que, às vezes, nos esquecemos que em 2010 o déficit era 10% e agora é 5%. É metade daquilo que era há cerca de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás. A diminuição do desemprego, a capacidade da economia gerar emprego, o aumento da produção industrial, o comportamento sólido, consistente das nossas exportações, a baixa das taxas de juros. Ainda hoje as taxas de juros andam a níveis de fevereiro, março de 2010, mais de um ano antes da data em que pedimos ajuda externa, nos 4,2% na maturidade de 10 anos. Isto são, de facto, sinais positivos que atestam que o país está melhor porque está mais preparado para ter um ciclo mais duradouro de crescimento que se vai refletir na vida das pessoas. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é simples. É que nós temos a noção que estes dados macroeconómicos ainda não atingiram o dia-a-dia de muita gente, de muitas famílias, de muitas pessoas. Algumas, felizmente, já viram o efeito positivo desta tendência, ou desta inversão de tendência. Se nós hoje temos menos desempregados do que tínhamos em janeiro de 2013, significa que há milhares de portugueses que já conseguiram ver refletida na sua vida o efeito positivo do caminho de recuperação do país. Mas, de uma forma geral, nós temos que dizer a verdade de facto. A vida das pessoas tem muitas dificuldades. E tem tantas dificuldades quantas aquelas que foram criadas quando aparentemente a vida estava melhor e quando objetivamente o país estava muito pior. E nós não nos podemos vergar a quem quer deturpar este pensamento, a quem quer adulterar este pensamento. Porque é com este pensamento que eu creio nós podemos conquistar a confiança e a mobilização do país para o futuro. E por isso, estas jornadas parlamentares, ao falarem do Portugal pós-Troika, do compromisso e da sustentabilidade, querem dizer isto mesmo. Nós estamos empenhados em quanto mais cedo for possível, nós conseguirmos refletir a melhoria dos sinais macroeconómicos do país no dia-a-dia das pessoas. Qual é o nosso trabalho? É encurtar esse prazo. Este desfazamento tem que ser o nosso objetivo, deve ser o menos possível, sabendo nós que ele demora algum tempo. Nós falámos de 3 temas essencialmente, não podemos falar de todos, e em cada jornada de trabalho e de reflexão temos também que definir
as nossas prioridades. Nós falámos de finanças não porque tínhamos... Acho que estamos todos cansados de falar de finanças públicas. Mas não podemos deixar de falar. E não podemos deixar de falar porquê? Porque o tal déficit e a tal dívida que foi acumulada até 2010 têm um significado. Significam impostos. O tal déficit e a tal dívida de 2010 têm um significado. Significaram menos investimento e significaram menos capacidade de financiamento à economia. O tal déficit e a tal dívida que acumulámos até 2010 têm um significado. Constituem um maior perigo para a manutenção e para a salvaguarda do Estado Social. Não é a correção que está a ser feita nos sistemas públicos que coloca em causa a prestação dos principais serviços públicos por parte do Estado. O que coloca em causa a capacidade do Estado de valer a quem precisa, no momento em que precisa, é não ter finanças públicas equilibradas, ter déficit e ter dívida. A quem é que não interpela a circunstância de nós termos de pagar hoje, só em juros da dívida, tanto quanto gastamos no Serviço Nacional de Saúde num ano? Por isso, nós quisemos começar as jornadas parlamentares por fazer essa reflexão. E já agora permitam-me que... Nós falámos muito pouco do Partido Socialista nas nossas jornadas. Nós falámos bem mais do país e do futuro. Mas é evidente que nós temos também que lançar aqui algumas reflexões ao país sobre o debate político. O Partido Socialista tem sobre esta matéria das finanças públicas uma postura que ela sim consubstancia uma verdadeira divergência insanável do Partido Socialista com a realidade. A maior divergência insanável da política portuguesa é a divergência do Partido Socialista quando, por um lado, diz ao país: nós não queremos mais austeridade, nós não queremos de resto austeridade nenhuma, porque se o Partido Socialista quisesse alguma austeridade que fosse, tinha colaborado, e o Partido Socialista discordou de todas as medidas que foram propostas até agora de correção orçamental, mas o Partido Socialista não quer austeridade, não quer medidas corretivas e, portanto, o que o Partido Socialista quer é mais déficit e mais dívida, porque são estas medidas que têm permitido baixar o déficit e baixar a dívida. E se o Partido Socialista quer mais déficit e mais dívida, o Partido Socialista quer no futuro mais impostos, mais cortes salariais e, portanto, mais medidas para corrigirem o déficit que o Partido Socialista quer que se mantenha elevado. Esta é verdadeiramente a contradição, a divergência mais insanável da política portuguesa, e daqui da nossa reflexão vai também este desafio para que o Partido Socialista se possa encontrar consigo próprio e possa resolver e dizer aos portugueses como é que vai resolver esta contradição. E há também uma outra coisa que eu quero dizer aqui de uma forma muito clara. Nós precisamos todos de dar um exemplo e de jogar limpo no debate político. Nós precisamos de jogar limpo. Nós, creio que não ganhamos, nenhum partido, os que estão no poder e os que estão na oposição, não ganhamos nada quando, de forma despropositada, assustamos a nossa sociedade, assustamos as pessoas, assustamos as famílias, assustamos as empresas. Quando, nos últimos dias, temos sido confrontados com esta ideia que o Partido Socialista tem veiculado, e não só o Partido Socialista, mas também muito o Partido Socialista, de que venham aí mais cortes, de que venha aí mais austeridade e de que venha aí, inclusivamente, mais cortes nos salários e nas pensões, nos rendimentos das pessoas, eu quero deixar aqui de uma forma muito clara uma reflexão e um apelo a todos e também ao Partido Socialista. Vamos todos jogar limpo. Não é verdade que venham aí e que haja a intenção de virem aí mais cortes
de salários e de pensões, mais cortes de rendimentos. Não é verdade. Agora, se o Partido Socialista aquilo que quer dizer é que tem que haver diminuição da despesa pública e tem que haver aumento da receita, nomeadamente da receita fiscal, subjacente à dinamização da economia, para que o déficit, que é hoje de 5%, possa ser no final de 2015 2,5%, aí o Partido Socialista tem razão. Venham aí medidas para tornar o Estado mais eficiente, para pôr o Estado a gastar menos, de preferência de forma estrutural e permanente, para que não seja preciso cobrar tantos impostos às pessoas, às famílias e às empresas, para que a sociedade se possa desenvolver. E vem aí também a perspectiva de termos crescimento económico, ao contrário da recessão que tivemos nos últimos anos, para que desse crescimento resulte também uma maior contribuição fiscal da economia para o nosso orçamento. Mas isso não é novidade para o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, antes de deixar o governo, perspectivava um déficit de 1% para este ano de 2014. Portanto, isso significava que o corte da despesa tinha que ser muito maior do que aquele que nós hoje perspectivamos e o aumento da receita também tinha que ser muito maior do que aquele que nós hoje contamos para os próximos tempos. Por isso, caras e caros deputados do nosso grupo parlamentar, caros convidados, é importante que tenhamos todos a capacidade de fazer um debate em que nos confrontemos, em que cada um assuma as suas posições, mas em que joguemos limpo. Não se motiva nem se mobiliza um país para construir o seu futuro na base destes sustos permanentes, destes sobressaltos que tiradas e títulos de jornais muitas vezes provocam e que não têm adesão àquilo que é um caminho que é conhecido de todos, que está afirmado em decisões que o Governo já tomou. Nós, aliás, já agora só uma última nota sobre a forma como devemos fazer o debate em Portugal, também desde ontem que tem sido, enfim, aprofundado um estudo relativamente à pobreza e eu creio que nós devemos olhar para isso sem nenhum tipo de complexo. Tive a ocasião de dizer ontem mesmo aqui que esse estudo indicia que o risco de pobreza aumentou em 2012 e que nós reconhecemos que isso pode ter uma adesão à realidade, porque nós não nos podemos esquecer que 2012 foi verdadeiramente o principal e o primeiro ano de constrangimentos subjacentes ao cumprimento do nosso compromisso com o memorando de entendimento, onde houve um aumento da carga fiscal, onde houve um aumento das contribuições e, portanto, uma perda de rendimento, quer no setor público, quer no setor privado. Foi um ano onde o desemprego mais aumentou e, portanto, é natural que isso se tenha revelado no aumento do risco da pobreza em Portugal. Estamos a falar de 2012. E não há como não reconhecer que os portugueses enfrentaram essa realidade. Mas nós estamos a falar dela em março de 2014. Depois de termos invertido essa tendência, depois de, sobretudo no final do primeiro trimestre de 2013, quer da parte da economia, quer da parte da recuperação do emprego, os sinais serem de recuperação e não de acentuar precisamente esse risco que se sentiu em 2012. E é preciso também dizer que, relativamente à desigualdade entre as classes mais baixas de rendimento e as classes mais altas de rendimento, essa desigualdade diminuiu mesmo neste período de maior condicionamento. E diminuiu por uma outra razão que é conhecida e que também está nos relatórios. É que Portugal foi o país europeu onde as políticas de progressividade foram mais acentuadas, isto é, foi o país europeu que adotou medidas de restrição orçamental, onde foi pedido um esforço maior a quem tem mais altos rendimentos e foi pedido um esforço menor, ou se isentaram
mesmo desse esforço, aqueles que têm mais baixos rendimentos. E, portanto, não escondendo a realidade, creio que também é importante deixarmos aqui esta nota para a podermos compreender. Caras e caros colegas, nós falámos não só de finanças públicas, falámos da economia, falámos da capacidade de gerar perspectivas de investimento, de gerar capacidade de financiamento, de gerar, no fundo, postos de trabalho. Falámos da União Bancária, que é muito relevante para colocar as empresas portuguesas em igualdade de circunstâncias com os nossos principais concorrentes, nomeadamente europeus. Falámos da oportunidade que se abre com o novo quadro comunitário 2014-2020, onde creio que ficou também claro, nas reflexões que fizemos, se impõe que tenhamos maior celeridade de processos, menos burocracia, maior capacidade de resposta, para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, no quadro anterior, onde, passados 2 anos, a taxa de execução era 0 ou quase 0. Nós queremos e definimos como objetivo que logo no primeiro meio ano de aplicação deste quadro financeiro possa haver investimentos a serem garantidos por via do quadro comunitário. Falámos da competitividade da nossa economia, dos desafios que se colocam, também das oportunidades que temos na internacionalização das nossas empresas, da procura de novos mercados, não perdendo, como lembrava bem o Presidente Mota Amaral, de vista os mercados europeus, que são a maioria das nossas trocas comerciais. A verdade é que há hoje no mundo espaços comerciais onde há mais gente, onde não há os problemas de demografia que há na Europa, onde há mais crescimento económico, países que crescem a 2 dígitos e, naturalmente, que a Europa toda, e Portugal em particular, tem que olhar para isso como uma oportunidade e por isso é importante que, não esquecendo o grande mercado que somos na Europa, tenhamos a capacidade de chegar aos mercados onde, desculpem-me a expressão para ser muito rápido, há pessoas e há dinheiro. E, portanto, nós temos também que seguir por aí. Não falarei muito da questão hoje aqui tratada. A riqueza do debate foi de tal ordem, o número de intervenções foi tal, as posições que foram aqui assumidas pelos nossos convidados foram de tal monta que eu creio que está quase tudo dito. Mas vale a pena só referir, para terminar, o seguinte. Este desafio que nós temos pela frente de gerar em Portugal condições para haver um compromisso alargado a propósito da nossa sustentabilidade demográfica e da nossa sustentabilidade do Estado Social, em particular da Segurança Social, mas não só da Segurança Social, porque isto também tem a ver com a sustentabilidade dos outros serviços públicos, da saúde, da educação, da justiça, da segurança. Mas no que concerne, em particular, à natalidade, à demografia e à natalidade, eu creio que nós não procuramos aqui ter nenhuma medalha especial. Não queremos nem ser os primeiros, nem ser os melhores a fazer esta reflexão. O assunto é de tal maneira importante, é de tal maneira crucial para o nosso futuro enquanto país, como aqui foi dito, que nós temos de ter a capacidade de ter um debate que não deverá ser muito longo, mas um debate muito alargado e muito abrangente, com os partidos políticos, com os parceiros sociais, com as instituições, com as forças vivas da nossa sociedade. Creio que se há matéria onde não há, de facto, nenhuma razão para que haja um compromisso, um pacto nacional em torno das políticas públicas que possam dar uma outra taxa de natalidade ao país, assegurar a nossa sobrevivência enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto país com a sua identidade, é este. E por isso eu não apresentarei aqui nenhuma ideia particular, mas apresento este repto para que todos venham a este debate, para que todos possam aproveitar o facto de haver uma sensibilização maior do país em torno desta matéria, para a podermos tratar como ela merece. Porque a verdade é esta.
a política serve as pessoas. Só faz sentido para servir as pessoas individualmente consideradas, as pessoas consideradas na sua dimensão familiar, na sua dimensão comunitária, na sua dimensão nacional. É para isso que a política serve. E aqui não há a superioridade moral de ninguém. Nós somos todos importantes e todos queremos atingir esses objetivos nos partidos, todos. A questão é saber se nós temos ou não temos a capacidade de, naquilo que é o mais elementar, que é assegurarmos que o nosso país tem continuidade, assegurarmos que a seguir a nós venha alguém que nos vai substituir e que vai renovar este sentido que nós temos como comunidade, como povo, é assegurar que isso está, de facto, efetivamente assegurado e que as pessoas sentem no seu futuro essa segurança. Eu disse no último congresso, o Presidente Mota Amaral também recordou isso, eu considero que o PSD tem todas as condições e toda a legitimidade política e democrática para enfrentar as próximas eleições, as europeias, mas sobretudo as legislativas, onde se joga a governação do país, com o direito de lutar pela vitória eleitoral. Mas tenho dito também muitas vezes, porque me parece que somos o partido que mais está a pensar em dar a segurança e a confiança às pessoas no dia que vem a seguir àquele que nós vivemos hoje, na geração que vem a seguir àquela que nós hoje representamos, tenho para comigo que nós temos não só o direito, como a obrigação de cada um de nós, em cada município e em cada região deste país, demonstrar às pessoas que esta é a realidade e por isso nós merecemos não desperdiçar o caminho que nos trouxe até aqui. Muito obrigado.